Shalom, shalom, bom dia! Hoje vamos apresentar mais um de nossos devocionais. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para receber as nossas devocionais. Hoje eu quero falar sobre amargura, uma emoção tóxica. Eu quero usar o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, quando o autor diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura é resultado de feridas emocionais proveniente dos relacionamentos mais próximos, principalmente na família, entre pais e filhos, entre os cônjuges. A amargura, ela pode ser provocada quando alguém nos trata injustamente, nos agride, nos ofende, nos despreza, nos insulta, nos envergonha, nos ignora, nos humilha, nos trata mal, não nos paga, nos calunia. Então somos interiormente feridos e essa ferida, então, ela produz dor. A amargura, ela é responsável pela construção de parede de isolamento. A pessoa se afasta com medo de ser mais ferida. A amargura sempre resulta em relacionamentos quebrados. Como exemplo, não confie em ninguém. É melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Sempre que a nossa mente se detém em lembranças desagradáveis, estamos abrindo um caminho para uma ferida emocional que provavelmente vai se degenerar em amargura. Não podemos acalentar as feridas, ficar lembrando ou relembrando, acariciando, olhando bilhetes, cartas, fotos, coisas que infelizmente provocam tristeza em nosso coração. O exemplo disso, o exemplo clássico, é o exemplo de Noemi, a sogra de Ruth. O texto de Ruth, no capítulo 1, no verso 19 ao verso 21, quando Noemi retorna com Ruth para a sua terra, voltando de Moabe, assim que as pessoas comovidas veem o seu retorno, elas declaram: não é esta Noemi? Porém ela responde: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Pois por que me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem feito mal. Noemi significa agradável, amável, mas agora ela se autodenomina como Mara, que significa amargas. As nossas conquistas, elas são determinadas pela maneira como reagimos diante das circunstâncias. Podemos agir como Noemi. Noemi deixou que a amargura entrasse em seu coração. Ela havia perdido toda a sua família e agora estava na miséria. E, na verdade, olhando e lembrando daquela sociedade machista do tempo de Noemi, ela tinha todo o motivo do mundo para estar amarga. Ela não tinha mais motivo para ser amável. Assim como Noemi, muitos de nós nos tornamos como Mara, amargos por causa de algumas circunstâncias, como enfermidades, falência, traição, divórcios, ingratidão, incompreensão, desemprego, perdas de pessoas queridas. É verdade que existem muitos problemas que provocam tristeza e amargura. Porém, quando aceitamos essa situação, estamos a um passo da depressão. Muitas vezes somos tomados pela autocomiseração, que é aquele sentimento de pena de nós mesmos. E começamos a ouvir aquela voz dentro da nossa mente, mostrando o quanto nós fomos injustiçados pelas pessoas, pelas circunstâncias e, quiçá, pelo próprio Deus. Então estamos a um passo de nos separar de todos e de todos. Infelizmente, Noemi, ela agiu como a maioria da humanidade, culpa a Deus e não as suas escolhas pessoais, ou a natureza pecaminosa do ser humano, pelos acontecimentos ruins que tem acometido a humanidade. Por estar fora da aliança, ela crê que a sua situação é resultado do castigo de Deus. Infelizmente, a transferência de culpa ou a transferência da responsabilidade é a forma clássica de fugir do confronto consigo mesmo
e do reconhecimento das próprias fragilidades e debilidades. Cremos na mentira como sendo verdade. A outra alternativa é agir como Ruth. Ruth também tinha todo motivo para estar amarga, porque assim como Noemi, ela havia perdido toda a sua família. E também era uma viúva desamparada e com agravante. Era uma estrangeira em Israel e também não tinha nenhum filho. Ela poderia se juntar a Noemi e lamber as feridas uma da outra. Ruth, porém, foi determinada, perseverante diante das circunstâncias. Ela não aceita a amargura e a autocomiseração. A solução para o enfrentamento das crises, advinda com as circunstâncias, Deus já colocou dentro de cada um de nós a esperança. Isaías capítulo 4, verso 31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Assim como Ruth, só temos que usar essa vantagem a nosso favor. A esperança renova nossas forças e nos leva à vitória. Ela decide então aprender com as circunstâncias. As circunstâncias, elas testam o nosso caráter e a nossa atitude diante das crises que nós passamos em todas as áreas. Ruth então decide apanhar espigas, que na verdade era uma tarefa humilhante, principalmente para quem teve uma situação melhor como ela. Muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa arrogância nos leva de abismo a abismo, pois contentamos-nos em viver de aparência. Ruth teve que aprender a depender de Deus e dos outros. São nos momentos de necessidade que conhecemos o Deus da provisão. Só temos história quando passamos por experiência. Todos que desejam a maturidade não terão seu currículo em branco, mas assim como Jó, conhecerão o Senhor face a face. Mas também na necessidade conhecemos o amor e a generosidade de irmãos e amigos. Ruth guardou o pouco do seu almoço para oferecer à sua sogra. Ruth provavelmente foi curada da sua esterilidade, pois capítulo 4, verso 13 diz que o Senhor concedeu que ela concebesse. Porque ela não teve filho do seu primeiro casamento. Sem saber, Deus estava preparando-a para que pudesse gerar Obed, avô do grande rei Davi, que dá origem ao Messias. Então, nós podemos ver com essa história que as circunstâncias são oportunidades de Deus para lapidar o nosso caráter e nos levar à maturidade. Então, querido, permita que Deus mude a sua história. Tenha um bom e ótimo dia.